Olá, o meu nome é Miriam Carvalho, esse é o curso de Bioestatística e hoje eu vou começar a apresentar para vocês o conteúdo do segundo eixo desse curso, que trata das noções de probabilidade. Entre os pilares da estatística que nós conversamos na primeira aula estão a estatística descritiva, em que a gente descreve ou resume os dados, e agora na teoria das probabilidades nós vamos inserir um elemento de incerteza e conversar sobre como administrá-lo. Bem, a teoria das probabilidades ela remonta lá ao século XVII. Na sociedade francesa era considerado muito chique jogar, né? E tinha um volume grande de dinheiro envolvido nesse processo, então as pessoas mais ricas que apostavam consultavam matemáticos para terem um melhor ganho nos jogos. Nesse quadro, nós temos as probabilidades de acerto da Mega Sena, que é um jogo que nós temos atualmente administrado pela Caixa Econômica Federal. Eu peguei esse quadro do site da Caixa Econômica. Então, na Mega Sena, você pode jogar entre 6 a 15 dezenas e a probabilidade de você acertar as 6 dezenas, que seria o prêmio máximo, né? Sonho de consumo de todo mundo, quando você joga 6 números, é de 1 em 50 milhões. Ou seja, é um evento bem improvável, mas não é impossível e eventualmente uma pessoa acerta os 6 jogos da Mega Sena, os 6 números, perdão. Uma outra possibilidade que o jogo tem é você acertar 5 números quando joga 6, e aí a sua probabilidade de acerto já vai de 1 para 154 mil. E para acertar 4 números, dado que você jogou 6, a probabilidade de acerto vai ser de 1 em 2.332. Nós temos dois conceitos que eu vou apresentar para você, que são os conceitos de modelo e experimento. O modelo é uma representação da realidade. Quando nós estudamos algo, nós buscamos um padrão, um modelo. E isso a gente faz muito quando faz análise de dados. A gente busca uma regularidade no que a gente está observando. Já o experimento é uma experiência, quando você faz um estudo experimental, ou a observação, quando faz um estudo observacional, que você pode repetir sob as mesmas condições, como, por exemplo, medir a pressão arterial de um mesmo paciente. Então, eu escolho uma posição para medir, o braço para medir, o equipamento, né? Eu utilizo sempre a mesma forma de medir a pressão arterial e aí o meu experimento vai ser medir essa pressão. Um experimento e o modelo combinados, eles podem ser classificados em estatística como determinísticos ou probabilísticos. E às vezes esses modelos também são chamados de modelos estocásticos. Os experimentos determinísticos, eles são muito presentes, por exemplo, na física, né? Eles sempre conduzem ao mesmo resultado quando as condições iniciais são iguais. Um exemplo disso é a temperatura em que a água entra em ebulição. Nós já temos o conhecimento que ela vai entrar em ebulição a 100 graus antes mesmo de você ligar a chaleira para colocar no fogo. Já os eventos probabilísticos, que são os que nós vamos nos debruçar aqui no curso, eles são situações em que sabemos os resultados possíveis, mas nós não podemos afirmar qual deles vai acontecer. Observa aqui um exemplo de um paciente que vai ser operado amanhã. Então, um dos exames pré-operatórios que nós fazemos é um teste para saber se ele está com Covid-19 ou não, se vai ser positivo ou negativo para a presença do vírus. Então, depende do resultado do teste diagnóstico, se ele vai testar positivo ou negativo. Mas nós não sabemos a priori, quando coletamos o material para realizar o teste, qual vai ser esse resultado. Uma outra opção que a gente tem, um outro exemplo, é o tempo decorrido entre o diagnóstico de uma doença até a ocorrência de um evento de saúde associado, que pode ser a cura, pode ser o óbito, pode ser a recidiva da doença. Esse tempo também nós vamos observar, mas nós a priori não sabemos quanto tempo vai levar entre o diagnóstico e esse evento de interesse. Em geral, há uma regularidade quando o experimento é repetido um grande número de vezes, é nisso que se baseia a estatística clássica.
E os resultados desses experimentos, eles podem ser descritos, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Algumas outras definições para vocês que vocês, na verdade, já conhecem da época de formação pré-graduação de vocês, então hoje essa aula é uma aula meio que de recordar e viver, para vocês relembrarem. Então, um conceito de espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, por exemplo, no teste da Covid-19, o resultado pode ser positivo, negativo ou inconclusivo. Essas são as três opções que eu tenho para um teste realizado. E no exemplo do tempo até a recidiva, por exemplo, de uma doença, o tempo ele vai pertencer aos números reais, vai ser sempre maior do que zero, porque a gente está falando de uma escala de tempo, e esse é o espaço amostral nesse caso. Já o evento é a coleção de resultados possíveis de um experimento, ou um subconjunto desse espaço amostral. Então, quando eu conheço o espaço amostral, eu automaticamente posso conhecer um subconjunto dele. Nos exemplos que eu tenho citado para vocês, eu posso ter como um evento de interesse o resultado do exame do paciente que vai fazer cirurgia ser negativo para que ele possa prosseguir com o procedimento. Ou eu posso querer estudar o tempo até a recidiva inferior a 5 meses, que eu denoto dessa forma que vocês estão vendo aqui. No livro de vocês, né, o Bussabi que a gente está utilizando, eles vão sempre utilizar muitos exemplos relacionados a dados e moedas. É o clássico na estatística se apresentar dessa forma. E eu vou apresentar para vocês um exemplo de dado para facilitar quando vocês forem buscar o livro-texto. Então, no estudo da frequência de ocorrências das faces de um dado, aqui eu tenho um dado que não é viciado, né? Eu tenho um dado que tem 6 faces, numeradas de 1 a 6, que não é mais pesado de um lado do que do outro. Então, se eu lançar um dado um certo número de vezes e contar o número de ocorrências de cada face, pelo cálculo dessa proporção aqui, eu tenho a distribuição de frequência do experimento que está sendo realizado. Se vocês observarem bem, eu já apresentei esse valor para vocês quando a gente falou de tabelas e de frequências relativas. Quando eu repito n vezes esse mesmo experimento, esse nzinho que está aqui no denominador, nós podemos encontrar a distribuição de frequências similar. Então, continuando no exemplo do dado, ele é um modelo probabilístico, que pode ser construído por meio de suposições de que o dado tem 6 faces e que ele não foi adulterado, como eu falei anteriormente. Então, cada face deve ocorrer um mesmo número de vezes sob essas condições, e quando isso acontece, nós falamos de eventos equiprováveis, ou seja, eventos que têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, aqui eu tenho as 6 faces do dado, essa é uma tabela que eu tirei do capítulo 5 do Bussabi, e a probabilidade de cada uma delas acontecer é de 1 em 6. E a frequência teórica de qualquer uma delas vai ser 1, que é a soma de todas elas. Então, na probabilidade clássica, que eu lembro de ter visto a primeira vez na vida quando eu fiz genética na biologia, no 3º ano do 2º grau, na minha época era assim, é a mensuração matemática usada para descrever a chance de ocorrência de um evento específico. Ela é aplicada quando o espaço amostral é finito e os eventos são equiprováveis. Então, vai ser o número de resultados favoráveis à ocorrência do meu evento sobre o número de resultados possíveis. Num dado não viciado, a probabilidade, por exemplo, de sair a face 4 vai ser de 1 em 6, porque eu só tenho uma face 4 nas 6 faces de um dado. O dado tem aquela questão dos eventos equiprováveis que eu já falei para vocês antes. Agora, se eu quero saber, ao jogar o dado honesto, qual é a probabilidade de observar um número par na face superior, né, no espaço amostral que vai de 1 a 6, eu tenho 3 números pares, o 2, o 4 e o 6. Então, isso pode acontecer 3 vezes nas 6 faces do dado que a gente tem de possibilidade, que vai ser 0,5. Uma outra forma que a gente tem de apresentar a probabilidade é a frequentista, que eu apresentei uns 2 ou 3 slides para vocês, que foi quando eu falei da frequência relativa. Então, ela é a probabilidade de um evento definida como a proporção de ocorrências,
se o mesmo experimento fosse repetido sob as mesmas condições, de forma independente, um grande número de vezes. Quando a gente fala de eventos independentes, eu falo o seguinte, que eu jogo o dado, observo a face. Eu não vou apagar a face que saiu para jogar novamente e aí alterar a probabilidade de sair uma outra face. Então, os eventos independentes são aqueles que eu pego o mesmo dado, jogo repetidas vezes e vou observando o que está acontecendo. Então, no exemplo de câncer de pulmão, aqui tentando fazer um link com o primeiro eixo do nosso curso, a gente tem 79 pacientes. E se vocês fizerem umas tabelinhas direitinho lá na distribuição de frequências, vocês vão observar que 39 são fumantes atuais. Então, eu posso perguntar para você, qual é a probabilidade de eu selecionar um paciente fumante no exemplo de câncer de pulmão? Essa probabilidade vai ser de 39 em 79, que dá 0,4937. Agora, quando eu volto para o exemplo do dado, eu tenho um dado honesto que eu lancei 100 vezes e em 50 lançamentos eu observei que a face superior era par. Então, a probabilidade de sair no meu número par foi de 50 em 100, foi o que eu observei. Isso pode, para mim, ser um indicativo de que esse é um dado não viciado. Agora eu vou falar para vocês sobre teoria dos conjuntos, que também é uma recordar a viver. Aí é um recordar a viver mais para trás, lá do primeiro grau. Então, eu tenho algumas propriedades gerais que eu preciso apresentar para vocês. Imagina que a gente tem um espaço amostral ômega, que tem dois eventos, A e B. Observem que não há nenhuma interseção entre os dois eventos aqui nesse slide. Então, eu tenho a função de probabilidade, que eu vou chamar de P. Ela vai ser uma função de probabilidade se ela variar entre 0 e 1, se a probabilidade de ocorrer o espaço amostral for 1, se a probabilidade de ocorrer o evento vazio for 0, e se a probabilidade de união entre A ou B, probabilidade de A ou B, vai ser a probabilidade da união entre os dois eventos, que vai ser a soma, quando esses eventos são mutuamente exclusivos ou disjuntos, ou seja, não existe uma interseção entre eles. Quando eu falo de união entre dois eventos, eu utilizo sempre a adição das probabilidades. Eu vou mostrar cada uma dessas situações para vocês. Eu vou usar como exemplo uma turma de bioestatística que tem 20 alunos. Alguns alunos são do sexo feminino, outros do sexo masculino, uns são do mestrado, outros são do doutorado. Então, o meu experimento aleatório vai ser sortear um aluno que vai representar a turma de bioestatística. E os eventos possíveis são uma pessoa do sexo feminino do mestrado, do sexo masculino do mestrado, do sexo feminino do doutorado, do sexo masculino do doutorado. Então, eu tenho esse desenho que eu fiz aqui da turma, em que eu tenho 8 alunos do mestrado, que eu denotei por essa cor mais vinho, e 12 alunos do doutorado. São 7 pessoas do sexo masculino e 13 pessoas do sexo feminino. Quando eu falo de eventos mutuamente exclusivos, é, por exemplo, essa condição do sexo. Eu organizei a turma de uma outra maneira, coloquei as mulheres, as pessoas do sexo feminino do lado esquerdo, as pessoas do sexo masculino do lado direito. Então, eu tenho a probabilidade de ser do sexo feminino, vão ser 13, porque aqui eu tenho 13 mulheres, entre os 20 alunos. Então, no numerador eu tenho 13, no denominador eu tenho 20, e essa probabilidade vai ser 0,65. Agora, a probabilidade de ser ou do sexo feminino ou do sexo masculino é aquela probabilidade do espaço amostral como em todo vai ser 1. Vão ser as 13 em 20 mulheres ou, que vai ser o sinal de mais aqui, lembrando da adição, 7 em 20 homens. Então, 20 em 20 vai ser a probabilidade igual a 1. Os eventos são mutuamente exclusivos, eu não tenho interseção entre eles. Agora, quando existe uma interseção entre eles, nós dizemos que os eventos não são mutuamente exclusivos.
E aí o que acontece? Quando eu quero ter a probabilidade de ocorrência de A ou B, a união entre eles, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar essa parte que está aqui, ó, sobreposta, porque senão ela vai ser contada duas vezes. Então eu faço a probabilidade de A união com B, vai ser a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade dessa interseção entre esses dois eventos. Aqui, voltando para o exemplo da turma de bioestatística, dos 20 alunos, eu tenho que o evento A vai ser do sexo feminino e o evento C vai ser um aluno do mestrado. Então, a probabilidade de ser do sexo feminino ou do mestrado, o aluno representante, vai ser, a probabilidade do sexo feminino é de 13, que são essas que estão aqui do lado esquerdo, em 20 alunos. A probabilidade de ser do mestrado são esses 8 que estão em vinho aqui. 8 em 20 alunos. Só que essas mulheres em vinho aqui, eu somei duas vezes, então eu vou retirá-las. Então, eu faço menos 5 em 20, que vão ser 16 em 20 alunos. Então, a probabilidade do aluno representante ser do sexo feminino ou mestrando vai ser 0,8. Agora, uma ilustração do evento vazio. Então, quando eu tenho um evento vazio, a probabilidade dele ocorrer vai ser 0. Por exemplo, na turma de bioestatística, eu quero saber qual é a probabilidade do aluno representante ser um aluno do pós-doutorado. Ela vai ser 0 porque eu não tenho alunos de pós-doutorado nessa turma, eu só tenho mestrandos ou doutorandos. Os eventos complementares, eles são denotados com esse subscrito que está aqui, ó. Então, seja o evento A complementar, né, que corresponde a quando o evento A não ocorre. Então, isso acontece quando a gente tem duas possibilidades, como, por exemplo, o sexo do aluno da turma de bioestatística. Ele pode ser do sexo feminino, ou o seu evento complementar, que vai ser do sexo masculino. Então, a probabilidade de eu selecionar um aluno representante do sexo feminino é de 13 em 20, que dá 0,65, e a probabilidade do seu complementar vai ser 1 menos a probabilidade de ser o sexo feminino. Nós podemos fazer a continha aqui, vocês vão ver que vai dar 0,35. Esse conceito de probabilidade e o seu complementar, eles são muito utilizados quando nós formos falar de intervalo de confiança e teste de hipótese, né? Que a gente vai denotar lá no futuro, estou dando um spoiler para vocês. A gente vai chamar de P quando for o seu evento de interesse ou sucesso, e o complementar a gente chama de Q, que vai ser 1 menos P. A probabilidade condicional é um conceito que, na verdade, está muito presente no nosso dia a dia. Então, ele acontece quando a ocorrência de um evento influencia a probabilidade de ocorrência de um outro evento. Ou seja, a roupa que você está vestindo nesse minuto, enquanto assiste a essa aula, você escolheu sob algumas condições, mesmo que você não tenha refletido sobre isso. Você pode ter escolhido a roupa em função do tempo, era a primeira que estava na sua frente, em função da roupa que está limpa e que está suja, que estava disponível dentro do seu armário, da temperatura ambiente. Então, existe uma série de condições que fizeram você escolher a roupa que você está vestindo agora. Então, a probabilidade do evento A ocorrer condicionada à probabilidade do evento B, nós escrevemos desta forma. Então, a gente fala a probabilidade de A, dado, essa barrinha mais em pé a gente chama de dado B, vai ser igual a razão entre a probabilidade de interseção entre esses dois eventos sobre a probabilidade de B ocorrer quando a probabilidade de B é maior do que 0. E uma outra forma de escrevermos é simplesmente eu multiplicar essa probabilidade de B aqui. Então, a probabilidade da interseção entre A e B vai ser a probabilidade condicional vezes a probabilidade de B ocorrer. Utilizando o exemplo da turma de bioestatística, eu quero saber qual é a probabilidade do aluno representante ser mestrando, dado que é do sexo feminino. Então, os eventos de interesse são
representante ser mestranda e representante ser do sexo feminino. Então, a probabilidade de ser mestranda, dado que é do sexo feminino, vai ser... Qual é a probabilidade da interseção que a gente tem? Nós temos 5 pessoas do sexo feminino que são do mestrado. Então, vão ser 5 em 20, que é o nosso denominador. E qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? São 13 que estão do lado esquerdo, entre os 20 alunos. Então, 13 em 20. Então, essa probabilidade vai ser de 0,385. Um outro conceito muito utilizado na estatística é de independência entre os eventos. Então, dois eventos, nós dizemos, né, que A e B são independentes se a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência do outro. E a gente denota em probabilidade dessa maneira aqui, ó. A probabilidade de A ocorrer, dado que o B ocorreu, vai ser simplesmente a probabilidade de A, porque a probabilidade do evento B não vai alterar a probabilidade de que o A aconteça. E nesse caso, quando nós temos a interseção entre esses dois eventos, nós dizemos que a probabilidade de A e B ocorrerem, né, quando a gente tem a condição do E, a gente usa a interseção, vai usar a multiplicação entre as probabilidades. Então, a gente usa o produto das probabilidades quando nós temos a interseção de dois eventos independentes. Um resumo, essa foi uma aula que teve muita teoria, né? Um resumo para vocês refletirem um pouco e a gente conversar durante a aula síncrona depois. Então, a gente tem aqui a representação clássica da probabilidade, que é o número de resultados favoráveis em relação aos resultados possíveis. Aqui a representação frequentista, onde eu também citei as frequências relativas. Que eu tenho a probabilidade da união entre dois eventos, quando eles são disjuntos, vai ser a soma. Então, vai ser a P de A união com B, vai ser P de A mais P de B. Entretanto, se existe uma interseção entre esses dois eventos, eu preciso retirar a probabilidade da interseção, quando eu faço a probabilidade de A união com B. Num evento complementar, a probabilidade de ocorrência do complementar é 1 menos a probabilidade de ocorrência do evento. Na probabilidade condicional, a probabilidade de A dado B é a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B, quando essa probabilidade é maior do que 0. Mas quando os eventos são independentes, a probabilidade da interseção vai ser a multiplicação entre a probabilidade de ocorrência desses dois eventos. Mais exemplos e ilustrações vocês vão encontrar no capítulo 5 do livro Estatística Básica do Umbusap. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!